Oi, e aí? Já faz um tempo desde que eu não apareço por aqui, de novo, e eu queria pedir desculpas pelo sumiço. Infelizmente, eu tive que lidar com algumas coisas da minha faculdade e também de alguns projetos pessoais meus. Mas eu estou de volta nesse vídeo para falar um pouco sobre uma personagem. Mas ela não é uma personagem qualquer, pois ela me ajudou muito a pensar melhor sobre uma das coisas que mais aflige o ser humano atualmente: a morte. Quando eu era mais novo, já sentia uma grande ansiedade ao pensar na minha futura morte. Seja pelo medo de morrer tão cedo ou simplesmente pelo medo de que tudo pode acabar um dia. Mas, sendo bem sincero, essa personagem específica conseguiu mostrar aos espectadores e pra mim, principalmente quando eu a conheci, o quão simples é a morte e o fato de que não devemos ter tanto medo assim dela. E a gente vai descobrir como ela fez isso nesse vídeo. Yuki Kono é uma personagem tão querida pelos fãs da obra de Sword Art Online que conquistou o coração de muitos espectadores. Ela é aquele tipo de personagem determinado a conquistar o seu sonho. E assim como eu, tenho certeza que muita gente já viu diversos personagens assim por aí, Naruto que o diga. Só que Yuki Kono é diferente. Yuki sofre de uma doença terminal, sendo portadora do vírus da AIDS. E mesmo com essa doença matando ela aos poucos, ela consegue ser feliz. Mesmo Yuki conseguindo conquistar os seus sonhos ao longo da sua jornada, ela ainda continuou seguindo em frente, como se sua jornada não tivesse acabado em nenhum momento, mesmo chegando ao fim da aventura. E essa personagem é um exemplo perfeito para mostrar que o fim da jornada não é a conquista dos seus sonhos, mas a sua própria morte é o verdadeiro fim da sua jornada. Episódio 1. A primeira aparição de Yuki. A primeira vez que vemos a personagem Yuki Kono é no episódio 19 da segunda temporada de Sword Art Online. O episódio começa com um grupo de Kirito, seu harém, falando sobre uma pessoa extremamente forte e misteriosa que fazia uma espécie de duelo todos os dias em um campo naquele mundo virtual. E o nome dessa tal pessoa desconhecida era Zekken. O grupo começou a comentar que o próximo duelo seria no dia seguinte e todos estavam empolgados para verem as batalhas. E isso chamou a atenção de Asuna, na qual iremos acompanhar o seu ponto de vista nesse episódio. Após Asuna dizer que iria participar de um duelo contra o Zekken, todos se despedem e desligam seus aparelhos virtuais. E então voltamos para o mundo virtual no ponto de vista da Asuna. A Asuna se levanta da sua cama para jantar e é nesse momento que temos uma conversa pesada entre a Asuna e a sua mãe. A sua mãe estava com planos para a Asuna, de transferi-la para uma outra escola mais cara e com melhor desempenho para os alunos, visto que a Asuna ficou 2 anos presa dentro de Sword Art Online. A Asuna não concordou com a atitude da sua mãe e fala que quer continuar na escola atual com seus amigos, mas a sua mãe discorda completamente e não aceita a opinião de sua própria filha. Ela fica dando desculpas de que se importa com a vida de Asuna e que não queria que ela se arrependesse de suas ações, escolhendo ficar em uma escola pobre e até mesmo namorar ou se casar com alguém pobre. A discussão foi encerrada quando a mãe dela afirmou que o Kirito não era o garoto ideal para a Asuna se casar. E nisso ela fica brava e termina dizendo que a mãe dela no fundo se arrepende de ter nascido em uma família pobre. Eles já morreram, mas você ainda tem vergonha da vovó e do vovô, não tem? Tem raiva de não ter nascido numa família rica e importante. Maluco, nesse episódio eu só fiquei calado porque, meu Deus, o tempo passa e finalmente chegou o dia do duelo. Quando a Asuna chegou no local do duelo de Zekken, ela, assim como todo mundo que estava acompanhando a série, ficou extremamente surpresa ao descobrir que Zekken, na verdade, era uma garota. Eu fiquei iludido. É nesse momento que descobrimos que o nome verdadeiro de Zekken é Yuki Kono. Após isso, ambas começam a batalhar e, meu amigo, foi uma luta extremamente empolgante e divertida. Mas, como era de se esperar, e pelos boatos que falaram de Zekken, ela era realmente muito forte e venceu a Asuna no fim do duelo. Mas o que ninguém daquele lugar estava esperando era que Yuki simplesmente disse que a Asuna foi a pessoa mais forte que ela enfrentou daqueles duelos. Mesmo tendo perdido, Yuki considerou a Asuna a garota mais forte. E por isso, no fim do episódio, ela chama a Asuna para ficarem a sós e nesse momento Yuki surpreende a Asuna com um pedido de ajuda. Episódio 2. O episódio começa com a Yuki apresentando a sua equipe, denominada Cavaleiros Adormecidos, ou Sleeping Knight.
Nesse momento, descobrimos o que Yuki realmente queria ao pedir aquela ajuda para Asuna. Todos os membros da equipe iriam se desfazer na próxima primavera, e todos eles queriam fazer suas últimas memórias juntas naquele mundo antes do grupo acabar. Então, eles decidiram que iriam colocar todos os seus nomes no mural principal daquele jogo, e para fazer isso, seria necessário enfrentar o boss daquele andar. Eles tentaram fazer isso nos andares 25 e 26, porém perderam. E outras guildas com mais gentes acabaram vencendo os bosses. Para que todos os nomes deles estivessem juntos naquele mural, apenas uma única guilda teria que vencer o boss. Caso contrário, se fosse mais de uma guilda, apenas o nome do líder de cada guilda iria aparecer no mural. E por isso que Yuki estava atrás de uma pessoa a mais para ser membro do seu grupo, para que assim todos pudessem enfrentar o boss e terem os seus nomes gravados naquele mural. No fim, a Asuna aceita, e todos ficam extremamente felizes em poder contar com a ajuda de Asuna. O tempo passou e todos estavam se preparando para a batalha contra o boss daquele andar. Finalmente, chegaram até a sala do boss, onde todos travam uma batalha extremamente difícil. Afinal, era uma luta entre o boss extremamente forte e uma única guilda. Logicamente, eles perderam na primeira vez. E tudo bem, eles perderam e poderiam tentar de novo, certo? Só que não. A Asuna percebeu naquele momento que eles estavam sendo observados. Havia um lagarto naquela sala do boss, e aquele lagarto era uma espécie de espião, onde tudo o que aquele lagarto visse, outros jogadores que comandam aquele bicho também vê. Olha que filho da... Ou seja, outra guilda estava vendo os padrões de ataque e defesa daquele boss, usando a guilda da Yuki como cobaia. A Asuna informa para os membros da guilda e avisa que eles iriam precisar ir o mais rápido possível para a sala do boss mais uma vez antes que fosse tarde demais. Então, eles fazem isso. E eles vão correndo até a sala do boss o mais rápido possível. Mas ao chegarem lá, eles são surpreendidos por um bando de gente que já estava pronta para meter o cacete naquele boss. Mas eles não iriam entrar de imediato e estavam esperando outra guilda chegar. Ah, então tá tudo bem, eles poderiam passar na frente, não é? Não. A guilda de Yuki queria entrar logo, mas eles não permitiram. E meus amigos, nesse momento que Yuki vem e fala uma das suas frases mais marcantes do anime. Ao tentar dialogar com o cara e perceber que nada iria adiantar, ela chama eles para uma luta. Uma porrada de gente contra 7 pessoas. Que maravilha. A Asuna fica preocupada com a atitude de Yuki, mas a própria solta essa frase, cuja é uma das mais marcantes da sua jornada. Às vezes temos que lutar para mostrar o nosso ponto de vista, para que entendam que de fato estamos falando sério. Sacou? E aqui eu quero falar uma coisa muito importante. Nesse momento, Yuki mostrou o quanto que ela estava falando sério e o quanto que ela estava determinada a encarar aquele desafio para conquistar o que mais queria. O que Yuki quis dizer com essa simples frase é que mesmo que tenha obstáculos na sua frente te impedindo de seguir os seus próprios objetivos, você sempre deve lutar para garantir o que você mais quer. As pessoas sempre vão estar ali para te julgar, te deixar para baixo, coisa do tipo. Mas você deve lutar contra esses julgamentos que te fazem parar e apenas ver as outras pessoas conseguirem atingir os seus objetivos enquanto você fica só olhando. Mas, de repente, o reforço chegou. Eu quero dar destaque para outra coisa aqui. Mesmo com aquela complicação, Yuki não se deixou ficar abalada com aquilo. E ao invés disso, ela disse que apesar de ter metido a Asuna naquela furada, valeu a pena. Porque ela pôde ver um sorriso estampado no rosto da Asuna. Quando tudo estava prestes a dar errado e piorar para o lado de Yuki e sua equipe, adivinha quem é que aparece para salvar a pátria? Exatamente, o protagonista da porra toda. Episódio 3. Com a ajuda de Kirito, o pau começa a comer... Eu não acredito que eu escrevi isso, tá? Enfim. Yuki, com a ajuda da sua equipe, derrota uma porrada de gente naquele corredor. E todos eles estavam indo bem. E eu adorei essa cena porque mostrou o quão divertido aquilo tudo estava sendo para Yuki. À medida que ela atacava os oponentes, conseguimos perceber o quão feliz ela estava ficando com tudo aquilo. No fim, todos eles vencem aquela galera. E assim, eles conseguem entrar na sala do boss. Todos eles se preparam para a batalha final. Bebem as poções para maximizar suas habilidades e assim começa a batalha. A batalha foi completamente difícil e desafiadora, mas eles conseguem contornar todos os ataques daquele boss e no fim, Yuki lança o seu ataque mais poderoso e finalmente vencem a batalha final, derrotando aquele bendito boss. Agora o grupo pôde finalmente ver os seus tão aguardados nomes naquele grande mural principal. Todos eles conseguiram atingir os seus principais objetivos antes da guilda ter que se separar. E assim, Yuki agradece por tudo que a Asuna fez, por ela e pelos seus amigos. Mas, ao agradecer, ela chama a Asuna de irmã, sem querer.
E é nesse momento que Yuki percebe o que aconteceu e some daquele jogo para sempre. Episódio 4. Asuna ficou completamente abalada após o desaparecimento de Yuki. Ela nunca mais havia logado novamente naquele mundo, assim como o restante do pessoal daquela guilda. Quando tudo estava sem esperança para o lado de Asuna e de que as coisas voltariam a ser como eram antes, eis que surge uma esperança. O Kirito aparentemente havia descoberto a verdadeira localização de Yuki no mundo real. Só que o local que estava escrito no endereço era referente a um hospital. As coisas começaram a ficar estranhas. Portanto, Asuna vai lá e informa que estava em busca de uma garota cujo primeiro nome era Yuki. E nesse momento, ela conhece o médico. O médico responsável pelo tratamento médico com o aparelho do Medical Boy. Um aparelho que desliga os sentidos emitidos do corpo da vida real no cérebro. E ao mesmo tempo que a pessoa usa essa máquina, ela não sente dores no mundo real. E pode ter uma vida normal e sem deficiência no mundo virtual. Sentindo todos os gostos, ouvindo todas as coisas e sentindo tudo o que ela poderia sentir na vida real, só que na vida virtual. É nesse momento que descobrimos que Yuki, na verdade, estava internada há mais de 3 anos naquela máquina, enquanto sobrevivia de uma doença terminal, sendo portadora da AIDS. Naquele momento da história, descobrimos que Yuki perdeu seus pais há 2 anos e perdeu sua irmã gêmea Aiko ano passado, vivendo sozinha naquele hospital desde então. Todos os seus familiares tiveram um trágico fim, e logo seria a vez da Yuki. Após Asuna finalmente encontrar Yuki naquele hospital, Yuki ficou extremamente comovida com aquilo e decidiu logar novamente naquele mundo virtual, para ver mais uma vez a sua querida amiga Asuna. Ambas se encontraram no mesmo local que haviam se conhecido e começam a conversar. Foi nessa conversa que começamos a entender o porquê Yuki havia sumido com sua equipe. O nome Cavaleiros Adormecidos para a guilda não era à toa. Na verdade, ele tinha um grande significado. Todos os membros daquela equipe, assim como a Yuki, sofriam de uma doença terminal. E todos eles iriam se desfazer da equipe porque Yuki só tinha mais 3 meses de vida. No fim do episódio, com a Yuki dizendo que ela sente muito pelo que ela fez com a Asuna afirmou que não se importava com aquilo e que ela foi feliz por ter passado seus momentos com a Yuki. Devido a isso, Yuki se comove e ambas se mergulham em lágrimas. E meus amigos, que momento emocionante. Depois disso, Yuki afirma que ela queria que suas últimas memórias fossem boas com a Asuna, e por isso ela decidiu sair daquele mundo, porque ela não queria preocupar a Asuna com a sua morte. Mas agora tudo foi descoberto. E maravilha! E então a Asuna começa a ficar preocupada se ela realmente não queria fazer mais nada naquele mundo ou aproveitar mais os seus 3 meses de vida. E então ela fala que um dia ela queria ir para a escola, mas isso nunca iria acontecer devido às suas condições físicas. E aí que a Asuna intervém. Ela fala que pode sim ir para a escola e visitar então a escola de Asuna no mundo real. Episódio 5. Após aquele inusitado convite de Asuna, Yuki vai assistir às aulas e aproveitar ao máximo a sua experiência ao lado de Asuna. Com a ajuda do Kirito, Yuki se conecta a um pequeno aparelho que fica no ombro da Asuna, e a partir desse aparelho ela consegue se comunicar com o mundo real. E o dia na escola flui completamente bem. E meus amigos, que cena mais linda desse episódio! É o momento que Yuki finalmente pôde se sentir bem em uma sala de aula novamente. Querendo ou não, isso teve um grande impacto pra mim enquanto eu tava assistindo. Seguindo isso, Yuki fala que tinha um lugar na qual ela queria muito ir, e esse lugar era nada mais nada menos do que a sua própria casa no mundo real. Após um período de caminhada, Yuki e Asuna finalmente chegam até a casa de Yuki. E é nesse momento que podemos conhecer melhor sobre Yuki Kono. Nesse momento, ela começa a falar sobre tudo o que ela sente em relação às outras pessoas e descobrimos um pouco mais sobre o seu caráter através de algumas palavras que ela mesma fala para Asuna. Deus nunca nos dá um fardo maior do que o fardo que podemos suportar. As palavras não importavam, mas o sentimento por trás delas sim. Quando eu vivia no mundo real, acho que a maior parte do tempo eu tava atuando, fingindo que eu não era eu. Eu não queria deixar minha mãe e meu pai tristes, então eu achava que sempre tinha que ser alegre. Mas quer saber o que eu penso? E daí se estivermos só atuando? Se isso me ajudar a continuar a sorrir um pouco mais, então tudo bem. Afinal, eu não tenho muito mais tempo de vida. E seria uma pena desperdiçar o meu tempo me lamentando. Então agora eu digo exatamente o que eu sinto pra todos. E se tiverem algum problema com isso, quem se importa? Pelo menos eu digo o que penso e talvez até consiga me aproximar mais dos outros. Yuki no começo fingia ser alguém que ela não era, para que assim ela pudesse pelo menos sentir um pouco mais de felicidade. Ela fingia ser forte para que as coisas ao seu redor pudessem ser melhor.
E cara, muita gente faz isso e nem sequer percebe às vezes. Mas depois que o tempo foi passando e esse fingimento começou a se tornar algo verdadeiro, o que antes ela fingia, agora ela faz com seu próprio coração. Mesmo que a gente possa fingir estar bem em algum determinado momento, essa felicidade vai se tornar verdadeira em algum momento. E era isso que Yuki sempre tentava fazer. Além disso, ela sempre dizia o que ela sentia para todos. Isso mostra a coragem e determinação que ela possui para viver uma vida sem nenhum tipo de arrependimento. Último episódio. Por fim, chegamos ao último episódio desse arco. E meus amigos, que episódio. Vamos lá. Depois de tudo, Yuki e seus amigos têm diversos momentos felizes juntos, aproveitando ao máximo do tempo que eles têm para passarem juntos. Fazem festas, participam de mais algumas lutas contra chefes e andares, Yuki consegue ir mais uma vez para a escola, e participa até de algumas corridas, e até mesmo novos duelos contra Yuki. Realmente, tudo estava sendo muito divertido. Mas nem tudo são flores, né? Infelizmente, o tempo passou. Yuki já não estava mais aguentando. O seu corpo não estava mais conseguindo resistir àquela doença. E então, chegou o dia da grande despedida final. Yuki usou o aparelho do Medical Body para voltar para aquele mundo virtual uma última vez, para que assim ela possa ter sua última conversa com a Asuna no mesmo campo que se conheceram. Yuki, como agradecimento, oferece a sua habilidade original para a Asuna, e depois disso, todos os outros amigos de Yuki aparecem para se despedir da incrível espadachim que habitava aquele mundo. Todos estavam lá, naquele campo, para dizer o tão merecido e gratificante adeus para Yuki Kono. Ninguém jamais iria esquecer dos grandes feitos e da incrível e forte pessoa que surgiu naquele mundo. Em meio a tudo isso, Yuki diz as suas últimas palavras, desabafando exatamente o que ela sentia sobre todas as coisas que envolvia a sua morte. E meus amigos, que cena! Sabe, esse tempo todo eu pensei que se nasci pra morrer, então qual era o meu propósito de existir nesse mundo? Nunca fiz nada, nem dei nada pra ninguém. Só desperdicei medicamentos e monopolizei aquela máquina. Se tudo que eu puder fazer for sofrer e desaparecer no final, seria melhor desaparecer de uma vez. Porque estou viva afinal, pra que esse tempo aqui? Qual é o meu propósito de existir nesse mundo? Eram as dúvidas que Yuki sempre sentiu. Cara, acredito que todo mundo já teve exatamente esse mesmo tipo de pensamento que Yuki teve. Por que não acabar logo com tudo isso de uma vez por todas? E parar de dar sofrimento para os outros? Mas aí ela me pegou com essas palavras. Depois de todo esse tempo, acho que agora eu sei o porquê. Mesmo sem fazer muito, eu tô feliz por ter vivido. Porque depois de tudo, esses últimos momentos são os melhores de todos. E vou terminar a minha jornada nos braços de alguém que eu amo. E assim, com essas últimas palavras, Yuki Kono encerra a sua jornada e vai para uma nova jornada mais envolvente e significativa para o além. O arco de Mother Rosário se encerra e todos que acompanharam a história até aqui com certeza sentiram com a perda de Yuki. Eu acredito que, assim como eu, a maioria das pessoas que acompanharam essa jornada de Yuki puderam se emocionar e até mesmo aprender um pouco mais com ela sobre o que de fato é ser forte e também sobre o que de fato é ser feliz. Se você quer uma coisa, nem que seja um simples desejo, você deve lutar pelo que você quer. Além disso, quanto mais sincero você é consigo mesmo e com os outros, mais as pessoas vão conseguir entender o que você realmente sente. E se você quer dar o máximo para ser feliz ao lado de outras pessoas, você deve dar o seu melhor, independente do obstáculo. E quando eu digo ser melhor, não é ser de fato alguém superior, mas alguém forte, alguém corajoso. E a definição de alguém forte que eu falo não é de alguém que não recua, mesmo que isso signifique perder alguma coisa, mas sim é de alguém que nunca desiste, independente do perigo, independente das circunstâncias, independente da tristeza que está habitada em seu coração, você não desiste. Isso, pra mim, é o que define alguém forte, assim como a Yuki Kono. Eu dei tudo de mim e vivi. Eu me senti viva aqui. Eu sou Henrique Cavalheiro e quero dizer que vai ficar tudo bem. Até a próxima.